Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa quarta lição, revista de adulto deste trimestre. Estamos estudando o Evangelho escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor. Lembrando que o propósito principal, o foco primordial do apóstolo João aqui é mostrar a divindade, a deidade de Jesus Cristo. Lembrando que quando João escreve, existia a seita, o docentismo, o gnosticismo, que negava que Jesus fosse divino. Defendiam que fosse, em outras palavras, uma teofania, uma aparição de Cristo, e não literalmente que Jesus fosse divino. João ele vem trazer 7 milagres, 8 milagres ou sinais, 7 sermões, 7 declarações de Jesus dizendo eu sou, mostrando, defendendo que Jesus era 100% Deus divino e 100% também homem. Nossa quarta lição vai falar sobre o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Texto áureo, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual do ser humano, tá? Então, nossa lição anterior, a gente viu João tratando do diálogo de Jesus ali no território samaritano, no poço que Jacó tinha cavado e dado de herança a José. Jesus vai para Galiléia, sai da Judeia, vai para Galiléia, aí ele passa pelo território samaritano, e a gente pontuou, trouxe relatos históricos da rivalidade entre judeus e samaritanos, que já perdurava ali aproximadamente mais de 600 anos. Então, uma longa história aí desta rivalidade cultural entre judeus e samaritanos. Bem verdade também que os samaritanos eram judeus, mas judeus mestiços, misturado. Judeus que adoravam tanto a Deus quanto a deuses pagãos, em virtude da mistura que ocorreu com este povo, quando em 721, 722, o reino do norte, também chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, foi destruído pelos assírios, e os assírios trouxeram povos para morar com aqueles judeus que ficaram ali em Samaria, no reino do norte, na região ali onde era o reino do norte. E eles se aparentaram, houve essa mistura, e uma das estratégias dos assírios a conquistar um povo era justamente essa, destruir a identidade cultural deste povo. Após João relatar esse episódio de Jesus com a mulher samaritana, Jesus vai para a Galiléia, volta lá em Caná. Aí um filho do oficial do rei de Cafarnaum vai até Jesus pedir que Jesus ore, cure o seu filho que está enfermo. Jesus dá uma palavra ali de cura e ele acredita, e o seu servo, seu filho fica curado, Tem capítulo 5, João falando sobre a cura ali do paralítico do tanque de Betesda, já há 38 anos. E no capítulo 6 aqui, João começa a falar sobre esse episódio, sobre a multiplicação dos pães. Então, o Evangelho, aqui no capítulo 6, ele vem apresentar Jesus como o pão da vida, destacando a missão de oferecer sustento espiritual, vida eterna ao pecador. Então, assim como nós precisamos do pão físico, do alimento físico, que é indispensável para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do nosso corpo, manter nosso corpo sadio,
né? Jesus também é essencial para a saúde da nossa alma, pois somente Jesus pode saciar a fome do homem para com Deus, a fome que temos do nosso Deus. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele declara aqui, uma das declarações do eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Então a nossa lição, os objetivos, instruir a classe, né, os alunos a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito dos desafios, aos desafios da nossa fé e correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida. Então, capítulo 6, lembrando que todo o evangelho de João, 21 capítulos, João vem mostrar Jesus como Deus. O propósito dos milagres não era simplesmente mostrar os milagres em si, mas além dos milagres, mostrar quem era este, quem é este homem, quem é este que realiza tais milagres, o que esses milagres querem nos ensinar, né? Então, Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome daquela multidão, mais de 5.000 pessoas. No entanto, as pessoas estavam focadas apenas nas necessidades materiais, a gente vai ver mais na frente, né? Preocupados em satisfazer apenas o seu apetite, matar a sua fome física. Então, a lição, nessa nossa quarta lição, ela vem demonstrar que somos dependentes de Deus, e essa dependência não se limita simplesmente às necessidades, às nossas necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que Jesus, ele é o pão da vida, certo? O nosso texto bíblico é o capítulo 6, versículos do 1º ao 14º. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é a de Tiberíades, ou lago de Genezaré, né? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comeres? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muito relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, Jesus agradeceu antes do milagre, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse ao seu discípulo: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. Leia o capítulo 6 aqui do Evangelho, escrito por João, que vem tratar sobre este episódio, esse milagre da multiplicação dos pães, que também está registrado, esse milagre aqui, nos outros 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro tópico desta nossa quarta lição traz como título Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, né? Que é a multiplicação dos pães e peixes, o milagre em si, e qual o interesse da multidão, né? Então, a narrativa aqui deste milagre da multiplicação dos pães, registrado pelo apóstolo João, né, está presente nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, lá, capítulo 14, versículo dos 13 ao 21, Marcos, capítulo 6, versículo do 32 ao 44, e Lucas, capítulo 9, versículos do 10 ao 17. Aqui no nosso evangelho que estamos estudando, o capítulo 6. Como um
único milagre mencionado nos 4 evangelhos, que é esse aqui que está registrado em João. A maioria dos milagres registrados aqui em João não consta nos outros evangelhos. João procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Deus, de Jesus. Recapitulando, relembrando, João escreve para refutar as heresias que negavam a divindade de Cristo. João escreve aqui aproximadamente 60 anos após Jesus subir ao céu, nos anos 90, 95, por aí. Nessa faixa, João escreve de Éfeso, Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, a região ali da Turquia. Então, João escreve todo o livro de João, são apenas 21 capítulos, repito, leia todo o livro de João, são 3 meses, nesse trimestre inteiro, estudando este evangelho. Leia, são apenas 21 capítulos, leia e releia, tire suas dúvidas, pontue, questione na sala de aula com seu professor. Não saia da escola bíblica dominical sem dissipar suas dúvidas. Obviamente que a palavra de Deus, a fonte é inesgotável. Quanto mais buscamos, aprendemos, mais temos que aprender. Mas é essencial que você entenda quem era João, por que João escreveu, qual o propósito da carta, o que Jesus queria dizer, queria mostrar com os milagres, com os sinais. Há coisas extraordinárias neste evangelho. Então, não saia da sua classe, não deixe terminar a aula, não tenha vergonha de perguntar. Questione, tire dúvidas, pois tua dúvida é a dúvida do teu irmão, pode ser a dúvida do teu irmão. E outra coisa, a gente está na escola, a escola bíblica já diz escola, porque você pode perguntar, você pode interromper, você pode questionar, você pode pontuar, você pode corroborar. Num culto de doutrina não pode fazer isso, numa pregação não podemos fazer isso. Na escola, ela existe justamente para isso. Qual o propósito do Evangelho de João? Em que contexto João escreveu? Para quem João escreveu? Por que João escreveu? Como João escreveu? Entende? Então, essas perguntas precisam estar claras, suas respostas, para cada um de nós, para você. Então, João escreve para refutar estes ensinamentos, essas heresias contrárias à palavra de Deus, o docetismo, o gnosticismo, que corrente aí do docetismo, que negava que Jesus fosse Deus, que Jesus fosse divino. Entende? A gente pontuou isso na nossa lição primeira. Então, precisa que estas dúvidas sejam esclarecidas. Então, o propósito principal é mostrar que Jesus era Deus. João já começa dizendo, no princípio era o verbo, palavra, ação. A própria palavra dita por Deus, em ação. O verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Entende? Então, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 3, tudo foi feito por ele e sem ele, ou seja, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Aqui, este milagre extraordinário, a multiplicação de alguns peixes e pães para alimentar uma multidão de pessoas. Então, observa que Jesus, ele agradece a Deus antes do milagre acontecer. Ele levanta para o céu, Pai, te dou graças. Fé. Antes do milagre acontecer, Jesus já está agradecendo pelo milagre. Entende? Então, Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres de cura que ele realizava, mas Jesus, conhecendo o coração das pessoas, o foco aqui, nesse contexto, não era literalmente seguir Jesus por quem Jesus era, mas por aquilo que Jesus tinha feito. Então, Jesus sai da Judéia, ali de Jerusalém, já visto que os próprios líderes judeus, a sua grande maioria, já estava tentando
pegar Jesus, prender Jesus. Jesus havia curado aquele paralítico no tanque de Betesda, um dia de sábado. Aquele paralítico entra no templo carregando a sua maca, é questionado pelos fariseus, e ele pontua que alguém o havia curado. Depois Jesus se encontra com ele, e aquele homem é curado no dia de sábado. Isso levanta uma ira, né, entre os líderes dos judeus, e eles tentam pegar Jesus, já tentando arrumar um meio ali de tirar Jesus de cena. Então Jesus sai da Judéia, né, e a multidão acompanha. Jesus sai com seus discípulos, mas ele percebe que a multidão, vendo os milagres, os sinais, a fama de Jesus estava percorrendo toda a região ali, pessoas vinham de vários lugares para ouvir, né, principalmente para ser beneficiado com algum dos milagres de Jesus. Então, ao deixar Jerusalém, a multidão segue Jesus, e ele notou que as pessoas não estavam interessadas apenas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, ao que ele sai ali, a multidão, ele está com seus discípulos, a multidão o encontra, né? Depois dele realizar esse milagre da multiplicação dos pães, no dia seguinte a multidão vai de novo, atravessa o lago, faz a volta e vai lá a Cafarnaum, atrás de mais pão para saciar a sua fome física. Aí Jesus chama esse povo a atenção, porque na verdade eles queriam apenas saciar a sua necessidade física, entende? Então Jesus sai com seus discípulos, a multidão segue a um lugar distante, não tinha alimento, não tinha onde comprar, enfim, e Jesus realiza esse extraordinário milagre. Então a situação não é muito diferente dos nossos dias. As pessoas hoje preferem cultos denominados dos milagres, das maravilhas, porque é profecia de um lado, é profecia do outro, se é de Deus ou não, aqui não vou entrar nesse contexto, mas as pessoas vêm até as igrejas, vai até Cristo em busca do milagre, daquilo que Jesus pode oferecer, e não em busca do próprio Cristo, a fonte do milagre. Então, as pessoas estão mais interessadas nas bênçãos do que naquele que é o doador das bênçãos, pois sem Jesus tudo não passa de falácia, de mentira, de engano. Então, assim aconteceu com esse povo. O povo estava interessado no alimento físico que Jesus poderia lhe dar, que Jesus lhe deu, e não naquele que estava realizando os milagres. Então, novamente, o propósito dos milagres, e João vem dar uma ênfase implicitamente, né, neste sentido, é mostrar quem é este que realiza tais milagres. Mas as pessoas estavam focadas no milagre e não na pessoa que estava realizando o milagre, porque nada parecido havia acontecido no mundo. Então Jesus veio revolucionar. No entanto, a grande maioria estava interessada apenas naquilo que Jesus poderia oferecer e não na mensagem que Jesus queria transmitir. Quem é este que transforma alguns peixinhos, alguns pães, faz multiplicar sobremaneira a ponto de alimentar mais de 5.000 pessoas e ainda sobrar? Então, mostrando que Jesus era Deus, né? Segundo ponto da lição, Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus sobe ao monte, o desafio para os discípulos, uma lição de provisão. Não existe uma designação específica para o local aqui deste monte. O que João vem mostrar é que aquela região ali tem uma região montanhosa. Jesus sobe em um determinado relevo, uma determinada elevação ali, em um terreno, senta e com seus discípulos, e percebe que a multidão vem acompanhando. A hora do dia talvez já avançada, não tinha como alimentar aquele povo, não tinha onde comprar,
Filipe diz que o dinheiro que tinha era insuficiente. Jesus realiza aquele milagre. Então ele subiu ao monte, sentou com seus discípulos. O Senhor avista que a multidão estava vindo. Aí Jesus pergunta a Filipe, né, onde comprar comida para que todas aquelas pessoas comam. Está no capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, lembremos que todos os 3 anos e aquele período que Jesus passou com seus discípulos, Jesus estava ensinando algo. Jesus nunca fez nada, irmão, sem um propósito. Tudo que está na Bíblia, Jesus está ensinando. Todas as situações que os discípulos passaram, Jesus estava ensinando algo. Tinha um propósito pedagógico de ensinar. Eles não teriam Jesus fisicamente ali com eles a vida toda. Eles precisavam aprender a, em situações diversas, saber resolver a situação. E Jesus mostra mais uma vez aqui que tudo pode acontecer quando Jesus está no negócio. Então, todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em algum ensinamento. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma lição valiosa também. Naquele local não havia comida suficiente, né, nem possibilidade de comprar comida para matar a fome da multidão. Qual o recurso que Jesus usa? Jesus utiliza a fé. Agradece a Deus pelo milagre ainda não realizado. E Deus realiza o milagre e aquela multidão tem sua fome física saciada. Mas Jesus queria mostrar muito mais, queria fazer muito mais, queria ensinar aquele povo muito mais do que simplesmente matar, saciar sua fome física. Os discípulos descobriram um menino que trazia, né, seu lanche. Esse menino aqui era esperto, né? Precavido, ele se antecipava. E Jesus usa aquilo que temos, olha que extraordinário. Aquilo que temos, Jesus multiplica, Jesus usa. Apenas alguns peixes e pães. E aquilo que aparentemente parecia insuficiente, Jesus faz algo extraordinário. Jesus pegou esses peixes, esses pães, deu graça, agradeceu ao Pai e por meio das suas mãos realizou este extraordinário milagre que é a multiplicação dos pães. A quantidade foi tão grande que ele precisou buscar algum cesto para distribuir os pães e os peixes entre aquela grande multidão e ainda restou, ainda sobrou comida. Olha que coisa extraordinária, né? Então Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Nós hoje somos esses discípulos de Jesus, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar, não nessa questão, nesse contexto aqui, mas muitas vezes, e acontece, vamos precisar lidar com situações inesperadas. E eu e você, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, precisamos estar preparados para lidar com quaisquer situação. Lembrando que é Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida. E a gente tem estudado, né, que João, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos ensina a receber poder, a buscar poder. Jesus diz em João que o Espírito Santo nos faz lembrar, nos lembrará aquilo que precisamos, mas o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós estudamos, que nós pesquisamos, que nós nos dedicamos. Então, tem que ter um preparo antes, uma busca antes. Deus usa aquilo que nós temos, Deus faz multiplicar, Deus faz acontecer. Esse jovem tinha, esse rapazinho, essa criança, enfim, era pouco, dava para ele, talvez, para seu pai que estivesse com ele ali, possivelmente, sua mãe, mas para uma multidão. Mas aquilo que ele tinha foi o suficiente, foi aquilo que Jesus precisava para fazer o milagre acontecer. Então Jesus estava ensinando, está nos ensinando algo aqui, né? Então a gente precisa buscar estar
alimentados, estar preparados na palavra de Deus. Paulo ensina a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus. Esteja preparado, dedica, se esmera, se alimenta da fonte, pois chega o momento em que a gente precisa se posicionar. Jesus está ensinando aqui que ele é o pão da vida. O pão da vida que desceu do céu, e a gente vai ver mais tarde que alguns até se irritam com essa declaração de Jesus. Mas Jesus está dizendo quem ele realmente era, o pão da vida. No capítulo 3 a gente estudou ele falando com a mulher samaritana que se ela bebesse da água que ele lhe desse, água que jorra, né, de Deus, o Espírito de Deus, nunca mais ela teria sede. Entende? Aqui Jesus está falando sobre o pão da vida. Jesus usa essa multiplicação de pães e peixes para nos ensinar algo valioso. É Ele que sacia a nossa fome espiritual. A nossa fome espiritual que todo homem tem quando não tem Deus na sua vida, né? E o terceiro tópico da lição é Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? O pão do céu. E o que é comer este pão? No dia seguinte, Jesus multiplica esse pão. Olha que interessante. Jesus senta, multiplica, ali faz a multiplicação dos pães, dos peixes, é distribuído. O povo fica alegre, feliz, algo nunca visto, nunca realizado em Israel. Aí o povo quer ungir Jesus rei, quer aclamar Jesus rei. Jesus se retira, vai a algum lugar específico, vai orar. Os discípulos entram no barco e vão em direção a Cafarnaum. Na noite, a gente vê Jesus andando sobre as águas, né? Jesus andando sobre as águas, os apóstolos estão ali numa tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas, aquele episódio que Pedro pede para descer, enfim. Então, quando Jesus faz essa multiplicação, as pessoas veem algo extraordinário acontecendo. Esse aqui é o nosso rei, vamos ungir rei. Jesus se retira, pois o reino de Jesus não era deste mundo, né? A gente vai aprender isso mais tarde. E os discípulos entram no barco e vão em direção a Cafarnaum. Jesus vai orar, a multidão dá a volta, aqueles que têm barco e cabem no barco entram no barco. Quando eles procuram Jesus, não acham, vê que entrou no barco os discípulos e vão atrás de Jesus novamente. Então, no dia seguinte, esse milagre da multiplicação, esta multidão que havia participado buscava Jesus ali na região de Cafarnaum. Quando elas encontram Jesus, Jesus disse, na verdade, vos digo que vocês me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Capítulo 6, versículo 26. Olha a diferença, irmãos, da mulher samaritana, que a gente estudou na nossa lição passada, capítulo 3 de João. Olha a diferença da mulher samaritana para com estes judeus. Quando a mulher soube que Jesus, ela ficou na dúvida, obviamente, mas ela corre e vai avisar os seus concidadãos ali. Achei alguém que disse tudo, toda a minha vida. Não seria esse o Cristo? Ela não duvidou, ou se ela duvidou, ela acreditou mais do que duvidou, e ela já saiu semeando, plantando no coração das pessoas. Será que não é esse o Cristo? Venham ver. E as pessoas vão ver, literalmente, são tocadas por Deus, por Jesus, né? Estes fariseus, esses judeus não. Olha a diferença. Esses judeus queriam Jesus apenas por aquilo que Jesus podia fazer por eles. Não por quem Jesus era. Então, o Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social.
Enquanto estava saciando as necessidades físicas, fisiológicas, as pessoas estavam presentes. Mas quando Jesus começa a ensinar, né, os sermões, a gente vai ver isso lá em Mateus, Sermão da Montanha, Jesus ensinando verdades extraordinárias. A maioria se ridicularizou com as palavras de Jesus e muitos deixaram de seguir Jesus depois do sermão do Senhor. Então, no entanto, além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer também um pão que desce do céu. A declaração de Jesus aqui: eu sou o pão da vida, né? O povo não percebia que a multidão dos pães era apenas uma representação do verdadeiro milagre, do verdadeiro pão da vida, que é o próprio Cristo, né? O pão da vida que desceu do céu. Então, João, ele mostra desde o início que Jesus é Deus. Ele vem mostrar aqui, trazer 7 declarações de Jesus, do eu sou. Jesus declarando, confirmando, afirmando que ele é Deus. A gente vê isso lá em Êxodo, quando Moisés, lá no Monte Horebe, vê a sarça que não se consome, Deus chama Moisés para ser o mensageiro do Senhor para tirar o povo da escravidão do Egito. Aí Moisés pergunta a Deus: e quando o povo perguntar quem me enviou, eu vou dizer que é quem? Aí Deus disse: eu sou Deus, diz que eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés começou: ah, Senhor, mas... Aí Deus disse: diga que o eu sou te enviou. O próprio Cristo, o próprio Deus. Aqui em João, Jesus usa em 7 oportunidades aqui essa expressão eu sou. Eu sou Deus, em outras palavras, né? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja, né? Então, eu sou o pão da vida. Aqui no capítulo 3, 6, versículo 35, 48, 51. A gente vê Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Capítulo 10. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, há uma comparação aqui no versículo 32 entre o maná na peregrinação do povo lá no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu. Então, o povo faz essa comparação e Jesus diz que o pão que desceu do céu não foi Moisés que deu, foi Deus. Era passageiro. Em outras palavras, a gente vai aprender nas cartas paulinas que era sombra, o maná era sombra do que estava por vir. Jesus é o verdadeiro pão da vida, né? O pão vivo que desceu do céu, né? Mais tarde, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, a gente vai ver lá na carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo faz uma associação simbólica entre este pão, no caso o Cristo, né? Na ceia. O pão simbolizando a carne de Cristo e o vinho, o sangue do Senhor, né? A gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, essa passagem que é muito lida nos cultos de Santa Ceia. Então, ao mencionar a partilha de sua carne, o Senhor se refere à sua morte na cruz, onde ele oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, né? Proclamando assim a salvação, a vida eterna que só vem através de Cristo. Então, Jesus, ele é o pão da vida, ele se ofereceu por nós. Aqueles que se alimentam, que vêm a Cristo, né, se alimentam na sua palavra, satisfazem essa sua fome espiritual e recebe vida eterna. Então, Jesus, ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E todo aquele que o aceita, nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Passou da morte para a vida. Então, Jesus traz esse ensinamento. Muitos não compreenderam, né, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando ele fala com a mulher samaritana: eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. A mulher: Senhor, me dá desta água. A mulher entendeu
princípio, de uma forma equivocada, para que eu não venha mais tirar água desse poço. Mas Jesus estava falando da água da vida. Então Jesus diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala para Marta, para Maria, quando Lázaro está ali já morto: se creres, verá a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, todo o evangelho de João está mostrando que Jesus é Deus, que Jesus é divino. Não era simplesmente um homem, sim, 100% homem, mas também 100% Deus. Então, a gente vai ver, né, desde o início do primeiro capítulo até o último capítulo, mostrando a divindade, a humanidade de Jesus, refutando as heresias, né, as seitas que estavam tentando deturpar, mudar o contexto do Evangelho de Cristo. Então, você, como discípulo de Cristo, como cristão, precisa estudar a Bíblia. Leia, releia este livro, escrito pelo apóstolo João, e, como complemento, leia também as epístolas, né? 1ª, 2ª, 3ª João, e, se quiser, o Apocalipse, que é escrito pelo mesmo autor, o apóstolo João, o único dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos que morreram de velhice. Tá bom? Então nós vamos continuar estudando aí nas nossas lições seguintes, mais um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais sobre a divindade, sobre a humanidade, sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo. Nessa aprendemos que Ele é o pão da vida, o pão de Deus, o pão que desceu do céu para saciar a nossa fome espiritual, nos trazer de volta ao caminho que conduz à vida, que é o próprio Cristo que é a vida. Então, sem Jesus, irmãos, não tem como, não tem por onde. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão que desceu do céu para saciar a nossa fome espiritual. Amém? Deus abençoe.